Olá, meu irmão, minha irmã que nos acompanha no Tempo para Deus. Hoje falaremos sobre temperança, também conhecido como domínio próprio ou moderação, dependendo da sua tradução. E o texto base é o livro de Romanos, capítulo 7. Ali em Romanos 7, Paulo mostra um conflito que, na verdade, ecoa dentro de todos nós, da carne contra o espírito. Carne não de corpo, mas de carnalidade, ou seja, a nossa mente infectada pelo pecado, pela malícia, pela maldade, pela falta de Deus. Por isso que é importante receber um novo Espírito. E Paulo, ele fala aqui no versículo 17 que não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E é interessante que no versículo 22 de Romanos 7, ele diz: amo a lei de Deus e de todo o coração. Aí no 23, contudo há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Quantas das vezes você se sentiu ou se sente assim, querendo fazer o bem e acaba cometendo mal? Ou às vezes faz o mal, mas no instante seguinte fala: poxa, eu não queria ter feito isso. Então, isso é um sintoma natural que acontece em todos nós, mas não significa que é legal, que é certo. O certo é sermos guiados pelo Espírito. Por isso que Deus nos dá um novo Espírito, né? O texto lá de Gênesis, capítulo 4, 7, Deus fala para Caim assim: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas você é quem deve dominá-lo. Então, nós recebemos um novo espírito da parte de Deus, mas a alma não é nova. A alma é a mesma e velha de sempre. Quando a gente fala de alma, a gente tem que lembrar de Romanos 12, que diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, alma é mente, é aquilo que você pensa. Se você tiver bons pensamentos, terá boas atitudes. Toda ação é precedida de um pensamento. Você pensa, depois você vai lá e faz. Então você tem que subordinar os seus pensamentos ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus que deve ditar a sua maneira de pensar e de agir. Isso fala muito sobre comportamento, sobre temperamento. Porque independente de qual seja o seu temperamento, uns são mais calmos, outros mais agressivos, alguns guardam mais rancor, outros são procrastinadores, outros são otimistas, outros são pessimistas, outros são meio tristes, outros são mais alegres, e cada um tem a sua característica pessoal que dita a tua personalidade. Isso é temperamento. Só que independente de qual seja o teu temperamento, a palavra de Deus nos diz qual é o comportamento que devemos ter. O nosso comportamento tem que ser o mais próximo, parecido possível do comportamento, do modo operandi, a modo que Jesus viveu. Tá grave isso? Então, o temperamento não é desculpa justificativa para o teu comportamento. Sujeite o teu temperamento ao controle, à temperança, ao domínio próprio que Deus nos dá. Então, seja guiado pelo Espírito e tenha um comportamento que corresponda à condição de que você é agora. Você não é mais criatura, mas você é filho. Tá? A palavra de Deus, ela vai nos dizer que Deus nos dá um novo Espírito. Né? E lá está escrito lá em Ezequiel 36, do 26 ao 27, eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E ainda em 2 Coríntios 3, 17 e 18 diz: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, nós somos livres para poder dizer não. Porque quem diz sim para tudo não faz a sua vontade, mas só faz a vontade da velha natureza. E faz a vontade do Deus com D minúsculo deste século. O nosso inimigo, Satanás, que governa por um tempo limitado, mas todo o controle do universo pertence ao nosso Criador, ao Senhor. Então, veja bem, no 18 vai completar, 2 Coríntios 3, eu li 17 ao 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, a transformação de glória em glória, ou seja, a cada dia eu melhoro um pouquinho, eu vou sendo aperfeiçoado pelo Espírito de Deus, o Espírito do Senhor,
significa a nova mente que nós começamos a trabalhar, né? Nós recebemos um novo espírito e esse espírito começa a limpar a nossa mente, como se fosse um antivírus. O Espírito de Deus no nosso corpo e influenciando a nossa alma é como se ele estivesse fazendo uma busca de todas as mazelas, de todos os vírus, os trojans, os malwares, os programas que infectaram o nosso sistema mente, o nosso sistema operacional, e ele começa a limpar isso. Esse scan, essa busca e esse filtro de limpeza, ele dura uma vida inteira. Por isso que a santidade, ela é um processo, ela não acontece do dia para a noite assim que você recebe um novo Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus promove essa limpeza dentro da sua mente. João 8,36, para a gente finalizar esse vídeo, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres para dizer não, somos livres para obedecer a Deus e não mais o Deus com D minúsculo deste século. Então a nossa liberdade é uma liberdade condicional. Lembre-se, nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Então você pertence ao Senhor. E isso é uma dádiva, porque o peixe não pode viver fora da água. Se o peixe viver fora da água, ele morre. Então assim é o homem fora de Deus. E nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas pelo sangue de Cristo, nós fomos comprados, nos reconciliamos com Deus, nos tornamos novamente filhos e amigos de Deus. E agora, com esse novo Espírito, uma nova legislação começa a trabalhar dentro de nós, né? E nos liberta da legislação anterior que fazia a gente seguir o curso deste mundo, de olhar apenas com os olhos carnais, mas no nosso sentido espiritual ele é desbloqueado e começamos a viver e se importar mais com as coisas que são do alto do que as coisas que são dessa vida, dessa terra. Quem vive apenas esperando resultados para essa vida é muito pouco, é mesquinho, é fútil, porque nós temos uma eternidade inteira para conhecer e se aprofundar nas riquezas da revelação da obra redentora de Cristo no Calvário, que é a expressa imagem do Deus invisível, o Deus que habitou entre nós. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida e que a paz esteja com você. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, quero saber a tua opinião, conte o seu depoimento, compartilhe com alguém e não deixe de seguir nosso canal para que nos encoraje a cada vez trazer um conteúdo mais rico para nós, para a gente crescer junto espiritualmente, tá bom? Forte abraço, meus irmãos, até a próxima!